Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lázaro e eu estou aqui hoje com a professora Roberta e a professora Didma em mais um episódio do nosso Educast, Aprendizados que Transformam. Trata-se de um podcast que tem como objetivo, talvez, refletir, discutir assuntos concernentes à educação. E hoje nós, de maneira muito especial, estamos com um convidado aqui, né, o psicólogo Caio Teles, que é psicólogo, psicanalista e mestre em educação. E antes da introdução que a professora Didma vai fazer, eu gostaria, Caio, de te dar as boas-vindas e pedir que você cumprimentasse um pouco as pessoas que nos acompanham, sobretudo com uma indagação. Você, uma vez psicólogo, por que um mestrado em educação? Ótimo, ótima pergunta para iniciar. Olá a todas as pessoas, dou aí as boas-vindas a quem estiver assistindo esse episódio de hoje. Eu sou Caio, como já foi dito, sou psicólogo, psicanalista, atualmente também estou como professor na educação básica. Na verdade, a rigor, não sou professor, trabalho como psicólogo, mas dentro da sala de aula, né, num formato um pouco diferente das expectativas enquanto psicólogo. Mas é um projeto extremamente inovador, que é o Laboratório Inteligência de Vida, em que eu trabalho temas que não são trabalhados em outras disciplinas, exemplos de amadurecimento, frustração, emoções, sociabilidade, com crianças e adolescentes. Sobre sua pergunta, Lázaro, na verdade, enquanto psicólogo, eu sempre me interessei, na verdade, pelos bastidores da formação, assim. Então, nunca fui aquele aluno que chegava, assistia a aula, fazia a prova e ia embora. Eu sempre, de fato, estive bem próximo ali para entender um pouco da formação em psicologia, para entender diretrizes curriculares exigidas para a formação de psicólogos e psicólogas. Sempre estive próximo de campos de monitoria, de campos de pesquisa, campos de decisão a respeito da formação que eu estava, né? Então, era como se, de alguma maneira, sempre as questões relativas à educação e ensino superior me intrigassem, me movessem de alguma forma. E aí, na verdade, foi escrevendo a minha dissertação, foi que eu me dei conta de que esse interesse sempre existiu. Então, foi ali que eu me dei conta de que, de fato, já havia um desejo meu acontecendo, mobilizado, a respeito do campo da educação. Assim, minha mãe também é professora, durante a escola também eu sempre fui monitor, sempre ajudei muito os meus amigos, assim, né? Sempre, de fato, nesse ofício de educar, de instruir e tudo mais. Então, acho que é algo que sempre esteve comigo. Dizem que a gente nasce para o que é, né? O fruto não cai muito longe do pé, né? É verdade. Agora, então, professora Didma, a senhora com a palavra, por gentileza. Muito bem. Depois da apresentação de Caio, desse desejo dele ser professor, né, Caio? É um desejo, você é professor por desejo, isso é muito importante. Eu estava pensando sobre um texto publicado pela professora Roberta Abreu, a professora Lorames e o graduando Emanuel, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que eles tratam das políticas públicas, das políticas de formação, e em certo momento do texto, eles falam sobre o adoecimento docente, falam sobre a precarização do trabalho do professor e da professora. E esse texto, ele é assim muito interessante, eu vou abrir aspas para ver um trecho do texto que eles publicaram na Revista Brasileira de Educação, volume 5, volume 28, em 2023. É um artigo que eu considero assim de grande importância, porque ele vai diretamente no cerne da questão do ser professor, das políticas públicas para a educação, do sofrimento docente, do adoecimento docente, que Caio é especialista no assunto. Eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação de Caio em outro projeto aqui na Universidade Federal da Bahia, em parceria com a UNEB, no qual Caio traz essas questões de adoecimento docente, essas, digamos, entre aspas, causas e possíveis intervenções que podem ser feitas. Então, eu peço licença aqui a vocês para ver um trecho desse texto que a professora Roberta traz sobre o professor e a professora e o seu adoecimento, né?
as causas que contribuem com esse mal-estar docente. Dentre esses, ela pontua a desvalorização social da profissão, é o que a gente vê muito, né? Os baixos salários, a falta de infraestrutura e a escassez de recursos materiais nas instituições de ensino, o descaso das famílias dos estudantes, a sobrecarga de funções e a longa jornada de trabalho. Além disso, a cultura do individualismo, né? Que é a ausência e a falta de acessibilidade e as dificuldades de inclusão para pessoas com deficiência, o excesso de estudantes em sala de aula, a indisciplina, a violência, quer dizer, são fatores que contribuem de uma certa forma e vão impactar no adoecimento do professor, vão impactar no processo de ensino e aprendizagem. Então, essas condições implicam em um sistema de ensino acrítico e neoliberal. Sem dúvida. Não é verdade? Uhum. O modelo rigoroso de organização curricular, Caio falava no início sobre as questões que ele se interessa sempre, ou se interessou, ou ainda está se interessando, não sei, sobre as questões do currículo. E a organização curricular que orienta a aquisição de conhecimentos, e o currículo, muitas vezes, eu gosto sempre de falar sobre o currículo, porque o currículo, você não pode falar de formação, você não pode falar de adoecimento, formação de professores e professoras e de adoecimento, sem falar sobre o currículo, porque o currículo é fundamental neste processo aí. Então, o sujeito enquanto docente, sendo sujeito social, diz a professora Roberta, e parte do sistema educacional, é quase sempre impotente. E o impotente aqui a gente entende quando chega a um ponto que você não pode mais fazer nada, né? É sempre impotente diante das exigências de políticas públicas e suas consequências para a tessitura social. É isso que eu trago mais ou menos, é um recorte apenas do texto, né? Quem se interessar pelo texto, ele está publicado na revista, vou repetir, Educação, Revista Brasileira de Educação, volume 28, de 2023. É isso que a professora Roberta, mais ou menos, né? Não é somente isso, Sim. não. Eu fiz pontuações do texto dela. Pois bem, então, olha só, como está, eu poderia dizer assim, subentendido, né, como está implícito, nós temos um tema hoje para esse podcast, né, para esse podcast, que é a saúde mental e o trabalho docente. Tá? Então, eu gostaria de começar, assim, a lhe fazer três perguntas em uma só, né? Três perguntas em uma, que é concernente a essa realidade. A primeira é a seguinte: quando se fala de saúde mental, o que é que você observa? Não é assim, qual é a sua observação quanto a esse tema? Depois, quais são os sinais de alerta que um professor e uma professora podem perceber em si mesmo, né, dessa saúde ou doença mental? E depois, de que forma a saúde mental impacta no trabalho docente, no clima de sala de aula, no processo ensino-aprendizagem? Se você pudesse juntar essas três perguntas em uma resposta, né? Certo. Então, para a gente falar de saúde mental, é preciso primeiro fazer uma separação importante, assim. Embora haja uma certa separação que muitas vezes é dual, no sentido de existe um adoecimento, um comprometimento psíquico e um comprometimento físico, biológico, digamos assim, essa separação ela é puramente didática, para a gente de fato tentar, na medida do possível, dentro dos ditames aí da ciência, tentar de alguma maneira entender o que é de um campo e o que é de outro. Mas o sujeito é integral, né? Então uma coisa de fato compromete muito a outra. Por exemplo, um exemplo típico de uma condição, um CID, que é o CID da fibromialgia. Embora seja um quadro de dores crônicas, né, em toda a superfície do corpo, em vários pontos inclusive, é uma condição que tem um fundo
uma gênese bastante psicogênica, né? Então, por exemplo, ele é tratado inclusive com fármacos que são antidepressivos, ansiolíticos e também com terapia. Só para destacar justamente isso, embora seja um quadro que se manifeste a partir deste corpo físico, ele na verdade tem uma origem absolutamente psicogênica. Então, só para demarcar isso, assim, essa separação ela é puramente didática, mas o corpo é um só, certo? Segundo ponto importante, quando se fala desses marcadores biológicos, por exemplo, existe um marcador muito específico para diagnóstico de hipertensão. Então, se você tem tantas aferições de pressão e que dá determinada numeração, isso automaticamente lhe torna um paciente hipertenso. Quando se fala de saúde mental, essa discussão ela é um pouco mais ampla. Ela, inclusive, ganha um ar mais relativo. Por quê? Primeiro tem o comportamento do ser humano que ele, em determinado campo ele vai ser visto de uma forma e em outro campo ele vai ser visto de uma outra forma. Aí é que a gente inaugura uma discussão que dentro de saúde mental ela é fundamental, que é diferenciar, demarcar, delimitar onde é que termina, se é que existe um ponto possível, onde termina essa fronteira da normalidade e onde se inicia o que é entendido como patológico, como desviante, como atípico. Então, para nós que trabalhamos com saúde mental, esse já é um dilema que volta e meia a gente tem que lidar, assim, sabe? Porque se a gente parte para entender o comportamento queixoso que o paciente traz, que a pessoa apresenta, apenas por uma via puramente farmacológica, no sentido de eu preciso medicar esse comportamento, eu preciso dopar esse sujeito, eu preciso fazer com que ele não sinta isso que ele está sentindo, isso já é delicado, porque a gente entende, por exemplo, na psicanálise, que a angústia ela é um móbil. O que a gente quer dizer com móvel? É a partir da angústia, é a partir da incompletude, é a partir da queixa que o sujeito consegue encontrar saídas para a vida dele. Então, no momento em que você dopa essa queixa, que você anestesia através de fármacos, de química, essa queixa, você de alguma maneira está tirando a possibilidade desse sujeito de, diante dessa angústia que ele traz, fazer alguma coisa a respeito. Então, vamos pensar que um extremo desse espectro seria a medicalização e o outro ponto seria, eu inclusive trago, quando eu discuto esse tema, que é o que eu chamo de minimização ou mimimização, porque hoje em dia se fala, né, do termo assim, do mimimi. E como, assim, foneticamente são palavras que se assemelham, que é a minimização e a minimização. Então seria a tendência de, não, isso aí que você está sentindo não é nada. Não, isso aí é falta de... me permitam aqui abrir um grande parênteses com relação à religiosidade. Isso aí é falta de Deus. Isso aí é falta de oração. Não, gente. Na verdade, em muitos casos, esse sujeito precisa ser escutado, precisa ser ouvido, precisa ser medicado. Quando bem analisado, quando bem diagnosticado, o fármaco ele entra de maneira assim muito proveitosa, muito interessante, inclusive. Então, me parece que essa diferenciação em saúde mental ela precisa ser feita com o devido cuidado. Não é preto no branco, não é feito dessa maneira aligeirada que muitas vezes a gente vê sendo feita, né? Então, por exemplo, eu vejo redes sociais, sei lá, um TikTok, um Instagram, em que se fala hoje em dia de diagnósticos feitos de modo bem aligerado de autismo, de TDAH, eu tenho uma mãe narcisista, eu tenho um transtorno de ansiedade. Será que você tem de fato um transtorno? Será que de fato você tem uma condição grave que precisa desse acompanhamento, que precisa dessa medicação? Então, eu acho que um ponto de partida para a gente discutir saúde mental é justamente a gente ampliar, complexificar esse olhar a respeito da saúde mental. O que é que eu poderia já adiantar aqui, introduzir com relação a isso? Primeiro, para a gente entender um comportamento, uma queixa, que é uma queixa atípica, pensando já na profissão docente, primeiro ponto é o prejuízo clínico que isso está trazendo. O que é que eu quero dizer com isso, Lázaro? Uma pessoa que já vem repetidamente, com uma certa frequência, apresentando dificuldade para dormir.
Isso muito provavelmente está afetando a capacidade de concentração dessa pessoa, a capacidade de exercer bem as funções laborais, profissionais que ela tem. Então, é o professor que não vai conseguir ali, de repente, chegar no horário, desenvolver bem o que ele precisa desenvolver em sala de aula, começa a ter uma certa irritabilidade, né? Porque a privação de sono naturalmente gera um pouco disso. Então, se você vem apresentando um comportamento, uma questão, um fenômeno ali que é repetitivo, esse é um sinal amarelo que precisa importante assim de ser ligado, sabe? O prejuízo clínico, o prejuízo que aquilo está apresentando na sua vida e a frequência disso. Acho que são 2 pontos interessantes para a gente começar a discutir as questões de saúde mental. Se você vem apresentando, ligue o alerta, ligue a luz amarela ali para, de repente, procurar um profissional para que, de fato, isso não chegue em uma condição ainda já muito pior, né? Em que você, a partir dessa insônia, começou a apresentar, por exemplo, episódios mais deprimidos, depressivos, né? A partir dessa insônia, a partir desse absenteísmo, né? Por exemplo, quando a gente fala de profissão docente, a dimensão do absenteísmo, que é a falta no trabalho, a dificuldade de assumir ali os seus compromissos profissionais, ela começa a aparecer de modo mais intenso ali, né? Mais aparente. Então, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente começar essa discussão aqui. E a forma com que impacta, se você acha que a saúde mental ou não, impacta, de que maneira impacta na sala de aula, no clima de sala de aula, na relação professor e aluno, no processo ensino-aprendizagem. Ótimo. Quando a gente fala de profissão docente, o que eu tenho visto em termos de literatura e estudos que eu venho fazendo o que é peculiaridade dessa profissão é que o professor ele sempre está apagando fogo. Ele sempre está lidando com um problema atrás do outro. Teve uma fala recentemente, inclusive no evento que a professora Didma falou, eu falei da mesma coisa, do mesmo tema, só que em um outro espaço. E aí uma das participantes disse o seguinte, o pepino de hoje precisa ser resolvido hoje. O pepino de amanhã a gente vê amanhã. E é de fato o retrato que eu vejo acontecendo, assim, né? Vamos lidar com os pepinos de hoje, porque os pepinos de amanhã, se a gente fosse se preocupar, de fato, se torna uma bola de neve muito maior. Então, quando a gente fala da profissão docente, esse é um fator estressante importantíssimo. Os problemas, eles são sequenciais. Ao tempo que você precisa lidar com as dificuldades de planejamento, com as dificuldades com a gestão, com as dificuldades de elaboração de aulas, com a demanda de metodologias ativas, com as dificuldades da inclusão, com os problemas familiares que eventualmente vão aparecer ali dentro do contexto de sala de aula, isso obviamente vai afetar a forma que o professor e a professora vai conseguir ou não lidar com isso, né? Quando ele consegue encontrar saídas diante disso, eu vejo até como um ponto positivo. De alguma maneira, ele está encaminhando ali essas queixas que, por vezes, nem são dele, né? Esse é um ponto também. Será que, de fato, temos responsabilidade diante de todas essas demandas que se apresentam para nós? Ou não? É uma pergunta que eu, enquanto professor, enquanto psicólogo e enquanto pesquisador desse campo, eu venho me fazendo. Por vezes há uma certa confusão, assim, dessa nobreza da profissão docente, no sentido de fato, é uma profissão nobre, de fato, é uma profissão necessária, importantíssima até em termos revolucionários, assim, né? Eu acho que muita coisa passa pela educação, muita coisa pode ser transformada dentro da educação, mas, assim, será que a gente tem responsabilidade diante de tanta coisa? Será que passa necessariamente por nossas mãos? Eu acho que às vezes a gente fica muito apegado a essa dimensão muito ideal da profissão, mas a gente se esquece que a gente é ser humano e que a gente já tem demandas demais para dar conta, né? Inclusive, não te interrompendo, perdão, assim, uma patente transferência de responsabilidade muitas vezes, né, da família para a escola. E os professores muitas vezes têm que cumprir esse papel, né? Na formação até intelectual, emocional da criança e do adolescente, por uma falta do descumprimento do papel da familiar. familiar. Sem dúvida. Recentemente eu ouvi um exemplo também de um professor de geografia
que, diante da seguinte cena, ele estava em sala de aula e uma aluna traz um funk proibidão, né? Ela quase que, assim, entendendo de uma outra perspectiva, ela quase que tenta chamar a atenção dele com esse funk proibidão, né? Então, será que diante daquela cena, enquanto um professor de geografia, de uma aluna que apresenta um funk proibidão, quase que pedindo para ser punida diante daquela apresentação, né? O professor tem que função diante daquilo? Eu acho que esse é um dilema que o professor o tempo todo está lidando. Será que isso aqui é responsabilidade minha ou não? Será que eu tenho o dever diante disso aqui enquanto educador? Ou eu sou um simples professor de geografia que trabalha com biomas, com cartografia e com astronomia aqui, entende? Então eu acho que é um dilema importante ali e que o professor, em alguma medida, vai precisar se haver e entender quem é ele em meio a isso, porque senão a gente cai no que a professora Didma trouxe, nessa impotência, nessa angústia que fica paralisada, e aí, por ficar paralisada, ela obviamente vai para o adoecimento, para as somatizações, para as questões patológicas. Então, Caio, somando-se a isso, a gente tem conhecimento através da história de que o professor, a profissão professora é uma profissão nobre, né? E essa questão de ser uma profissão nobre, apontada pela história, muitas vezes é concebida, é compreendida de uma maneira equivocada pela sociedade de modo geral. Sim. Porque, por se tratar de uma profissão nobre, o professor tem que estar naquele lugar, tem que ser aquele sujeito suposto saber, né, como a psicanálise aponta, sujeito suposto saber, aquele que sabe de tudo ou tem a obrigação de saber de tudo, tem a obrigação de se vestir bem. Aí eu trago um pouco ainda do texto da professora Roberta sobre a questão salarial do professor, que não deixa de contribuir para esse mal-estar, para esse adoecimento, né? Para essa impotência. O professor tem a obrigação de estar sempre bem vestido, sempre bem-humorado. Diz assim, deixa os problemas atrás da porta quando você entrar na sala, como se fosse possível a algum ser humano, a algum sujeito, deixar um problema atrás da porta. Os problemas estão a todo momento aparecendo. Isso que você traz é muito importante quando você diz assim, a saúde mental, ela precisa ser vista com mais atenção, né, Caio? Isso. Com mais cuidado. Porque, é falta de Deus. Aqui eu já falo da questão da espiritualidade, porque nós estamos com um projeto de extensão. Esta fala sua vai ser vista, ouvida por muitas pessoas, independente de credo, independente de religião. E tem pessoas que realmente acreditam que é falta de Deus. A gente não vai desmerecer de jeito nenhum aqueles e aquelas que acreditam que é falta de Deus. Mas a gente tem que dizer assim, sim, cuide da sua espiritualidade, mas o tratamento, a medicação, né? Não falo de medicalização, falo mesmo da medicação, do tratamento, do cuidado, do cuidar, é fundamental. Isso. Né? É fundamental. Não se pode deixar que uma pessoa, principalmente no caso aqui, o professor e a professora, ele fique ao Deus dará. Não, eu vou deixar de tomar toda a medicação e eu vou ficar somente frequentando a igreja, seja qual for a denominação, ou ficar somente frequentando o terreiro de candomblé ou o centro espírita, aquilo que ele escolhe, né, em aderir, ou seja, em acreditar. Mas ele pode fazer as duas coisas, eu penso, né, em se tratando de uma extensão, porque nós estamos caminhando fora da universidade, a nossa fala aqui vai além dos muros da universidade, é preciso que veja isso. E somente eu fiz um adendo aqui na sua fala, eu vou devolver para você, a gente precisa pensar também que existe a morte simbólica e a morte real do professor. Não pode esquecer isso, né? E trabalho é meio de vida, não é meio de morte. Exato, né? como eu digo sempre na sala de aula. Quando eu vou para a sala de aula, eu digo para os meus alunos, olha, vocês estão aqui fazendo mestrado, fazendo doutorado. Pensem que estudar e trabalhar é meio de vida, é para viver, e não é meio de morte. Então vamos cuidar. Né, Lázaro?
Pois é. Olha, eu vou fazer uma outra pergunta a Caio, Didma. Olha, se você tivesse que orientar um professor ou uma professora para que adotasse medidas de cuidado nessa sua saúde mental, o que você diria ao professor? Primeiro, assim, não existe receita de bolo, já que estamos num podcast, é importante pontuar Interessante. isso, né? Porque às vezes eu acho que nesse campo da saúde mental a gente pode cair num certo esoterismo do tipo, basta o sujeito saber meditar, basta o sujeito estar fazendo terapia, falando sobre suas questões, que automaticamente basta ser uma pessoa espiritualizada, de bem com a vida, que ele automaticamente não vai ter problemas com relação à saúde mental. Não, muito pelo contrário. A gente precisa de fato questionar essa questão de uma certa positividade tóxica, assim, né? Não é porque você tem supostamente essa vida equilibrada, um certo esoterismo, coisas do tipo, que essas questões não vão acontecer com você. Mas tratando especificamente da sua pergunta, eu penso que estar consciente do que você tem feito, de que escolhas você tem feito na sua vida, eu acho que é um caminho importante, Lázaro. Assim, tentar, na medida do possível, se desalienar de certas escolhas feitas de modo aligerado, de modo não consciente. E aí a gente está falando de escolhas financeiras, escolhas amorosas, escolhas profissionais, porque por vezes essas escolhas feitas de modo aligerada te colocam em situações que você não quer estar. Então eu acho que estar bem consciente, não posso deixar de pontuar que fazer terapia, fazer análise de alguma maneira te coloca frente a essas escolhas de uma maneira diferente, né? Pelo menos existe um campo ali para que você possa falar, para que você possa demarcar, colocar essas escolhas, essa vida que está acontecendo, e eu acho que é um caminho importante, estar consciente de que escolhas têm sido tomadas. Colocar na sua vida aquilo que lhe gera prazer é um ponto óbvio também, né? Para alguns vai ser o exercício físico, para outros vai ser momentos com a família, para outros um momento de ócio. O ócio, para mim, por exemplo, é um momento extremamente importante, assim. Eu gosto de, pelo menos 1 hora do meu dia, mesmo hoje, assim, com muitas tarefas, com muitas ocupações, tem um momento de ócio, de ficar sem fazer nada, um ócio criativo mesmo, assim, por pura demanda espontânea, ficar 1 hora deixando a vida me levar mesmo, sabe? Se eu quiser eu cozinhar alguma coisa, eu vou cozinhar. Se eu quiser ficar jogado na cama sem fazer nada, eu vou ficar jogado na cama. Se eu quiser fazer um exercício físico, eu vou fazer exercício físico, mas muito nessa demanda espontânea, o que para alguns pode não funcionar, mas que para mim funciona. Então eu acho que investir nesses momentos de prazer e estar bem consciente das suas escolhas, eu acho que é um caminho importante para pensar sobre isso. E aí eu queria pontuar só o seguinte também. A professora Didma começou pontuando a respeito dessas problemáticas muito reais, né? Então, existe uma desvalorização profissional, existe as turmas cheias de aluno, existe os problemas familiares que chegam na sala de aula dentro da profissão docente. E aí eu queria pontuar o seguinte, como saúde mental passa por essas questões práticas, né? Passa pelo neoliberalismo, passa por uma estrutura capitalista que nos suga e depois nos descarta. Então, eu acho que é importante pontuar isso também, porque me parece que as saídas também saem disso. As saídas também saem disso, é redundante, mas só para enfatizar mesmo, né? As saídas saem disso mesmo. Passa por uma gestão que está preocupada com a saúde desse professor, passa por um coletivo de professores organizado, passa por um professor que entende qual é o limite da prática dele. Isso também é saúde mental, passa por valorização profissional. Afinal, precisamos comer, beber, viajar, tudo isso passa por uma condição mínima ali financeira, né? Então, não dá para desarticular a saúde mental dessas questões práticas, reais, do cotidiano, assim também, né? Sim. Olha, percebendo essa sua resposta, eu gostaria de fazer uma pergunta.
De que maneira, quer dizer, a instituição escola, ela provoca esse descompasso na saúde mental do professor? E para dirimir esse desequilíbrio, é possível se criar uma cultura de cuidado do professor, da professora? De que maneira se poderia criar essa cultura para resgatar essa Sem dúvida. possibilidade? Existe o que se entende por desafios pessoais docentes. Eu trago alguns aqui, mas eu acho que são bem relevantes assim, para a gente pensar qual é a gênese, qual é a origem desse adoecimento psíquico dentro da profissão docente de modo mais intenso e percebido hoje, né? Primeiro, a questão do intenso envolvimento emocional. Como eu disse, né? Volta e meia o professor se encontra nesse dilema de até aqui que eu vou enquanto um professor de matemática, ou a partir desse ponto aqui, com relação às questões relativas a problemas familiares, problemas de orientação sexual, problemas outros, eu tenho algum tipo de responsabilidade diante disso, enquanto um educador, enquanto esse fazer nobre. Esse dilema coloca o professor diante ou de uma impotência ou de uma possível saída encontrada para essa questão. É o primeiro ponto. Novas iniciativas educacionais. Então, as escolas que estão, ano após ano exigindo ali novas metodologias, novas propostas, iniciativas que muitas vezes chegam de cima para baixo, né? Então, o professor não tem nenhum tipo de escolha diante daquilo, ele precisa apenas quase que agir como um reprodutor daquelas metodologias que chegam de paraquedas, de cima para baixo. Problemas estruturais, né, que muitas vezes não ocorrem nas instituições particulares, mas é uma realidade aí das instituições públicas no Brasil e outros lugares também, né? Desvalorização, precarização, que a gente já falou um pouco. Precarização seja de professores que têm às vezes 2, 3 empregos, né, para conseguir ali se manter minimamente. Então, isso obviamente também vai afetar nisso. Essa necessidade constante de aperfeiçoamento, de qualificação, de títulos de desempenho, uma postura quase que de um certo assédio, né? Olha, se você não se aperfeiçoar, tem gente que ficar de olho no seu emprego, olha, vamos se aperfeiçoar, vamos aprender mais, vamos se tornar um professor melhor ano após ano, uma insegurança quanto à demissão, relações pessoais muito insatisfatórias, às vezes, dentro do espaço profissional, né? Então, por exemplo, eu vejo isso muito dentro do ensino superior, a coisa da competitividade, Da hierarquia. a linha de pesquisa que tem mais privilégios, supostos Produções. privilégios, e a linha de pesquisa que não tem tantos, e isso cria uma certa rusga ali dentro das relações, as classes numerosas de 60, 70, 80 alunos, e como é que o professor vai fazer diante disso, o pouco tempo de lazer, afinal, o que é chamado de descanso remunerado muitas vezes, que já é uma previsão legal, muitas vezes não é remunerado, mas às vezes não é descanso, né? Sim. É o professor que está ali diante de pilhas de provas, pilhas de planejamento, pilhas de metodologias ativas para ele dar conta. Então, olha aí quanta coisa eu já acabei de falar que afeta radicalmente a forma que esse professor vai lidar com o seu fazer, né? Eu penso que são pontos importantes. Sim, é possível se criar essa cultura de cuidado? Eu penso que sim. Penso que isso passa por uma gestão preocupada. Então, aproveito inclusive esse espaço aqui, né? Já que estamos num podcast, um espaço de difusão do conhecimento, estamos aí, espero eu, que gestores, professores, pais, responsáveis, alunos assistindo, passa por todos esses atores, agentes, diria, do campo educativo, né? Passa por uma gestão preocupada, passa por coletivos de professores que se organizam diante de possíveis abusos, de possíveis questões que apareçam ali dentro do espaço profissional, passa por política pública, né? Afinal, as decisões dentro do âmbito público passam necessariamente por essa política pública, por políticas de prevenção, de acolhimento, de atenção ao professor e à professora, passa pelos pais, pelos responsáveis, né? Acho que a gente pontuou aqui algumas questões também. Será que pais e responsáveis estão, de fato, fazendo aquilo que lhes é devido em termos de formação? Ou será que muitas vezes isso está sendo terceirizado para o professor, a professora, a escola?
Afinal, há uma previsão, há uma expectativa de que responsáveis pela formação de uma criança e adolescente é sociedade, escola, família. Quando um desses falta, bem, aí a coisa fica desproporcional ou para um lado ou para o outro. Eu ia lhe fazer uma pergunta, né? Nós estamos caminhando para o final, mas acho que você já respondeu aí quando você fala da família, dos pais, das responsabilidades que são transferidas, né? Eu quero dizer mesmo o termo, eu quero falar o termo transferido para o professor, quando não é aquilo que ele vai fazer na sala de aula, não é para ele, é uma responsabilidade da família. Você já respondeu mais ou menos, né? A questão da orientação sexual, os espaços que os estudantes ocupam na escola. Então, não vou mais fazer perguntas sobre a família, uma vez que você já disse mais ou menos tudo que deveria ser dito, né? É que o que eu percebo? Eu percebo que existe, na verdade, um golpe duro mesmo na dignidade profissional. É o que a gente está vendo hoje, o que a gente tem observado hoje na profissão docente, diante das situações às quais o professor é submetido no seu cotidiano, na sua prática de sala de aula, né? Nas exigências que eles são feitas, o professor tem que fazer, tem. Eu não quero dizer com isso, porque essa conversa toda que a gente teve aqui, de repente, então o professor não vai fazer mais nada. O professor vai fazer, sim, vai fazer. O professor tem compromisso, precisa ter compromisso, ou ele tem, agora ele não tem culpa. Isso. Não é verdade? Ele não tem culpa. Eu não gosto dessa palavra quando se diz assim, professor é o culpado, a culpa é do professor, a culpa é da escola. Não. O professor, ele precisa ser comprometido com o seu fazer, conforme você disse aí, com o seu fazer, com a sua prática, com o seu fazer em sala de aula, mas ele não é culpado das coisas que acontecem. Da falta de políticas públicas, né? Da falta de estrutura nas escolas, ele não é culpado por isso. Mas, para encerrar nosso bate-papo aqui, não é uma palestra, não é uma conferência, é um bate-papo. Para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você desse, assim, alguns encaminhamentos em termos de dizer assim ao professor, o que está acontecendo? Está acontecendo? Todas essas situações que você colocou no início, do adoecimento, da hipertensão, da irritabilidade, da insônia, né? Como fazer? Onde é que o professor vai? Qual o encaminhamento? Existe digamos, uma instituição ou instituições que o professor pode procurar a fim de ter uma orientação sobre essas situações que ele vive no seu cotidiano? Aí eu volto, inclusive, professora Didima, para a resposta que eu dei anteriormente. Eu penso que ainda carece bastante assim, de política pública e de campos assistenciais a respeito disso, né? Porque eu falei em determinado momento hoje a respeito da importância da terapia, mas a gente vive num país em que muitas pessoas não têm condição de pagar uma terapia, né? Ou, se falando de SUS, existe uma demanda que eu conheço particularmente, assim, né? Fiz estágio, já estive próximo desse campo da saúde mental dentro do SUS, que, assim, há uma priorização dos casos absolutamente graves. Então, por exemplo, um campo de adoecimento de um professor que ele percebe ainda em estágio inicial ali, por exemplo, o exemplo da insônia que eu trouxe, muito dificilmente esse professor vai ser atendido dentro de um CAPS, porque ele não apresenta ainda um quadro absolutamente grave de adoecimento psíquico. Então, isso cria uma dificuldade gigantesca que, inclusive, eu vejo que compromete a saúde mental mais ainda, porque é o professor que fica ali entrincheirado, né? Ele até percebe que a saúde dele não vai bem,
que a vida dele não vai bem, mas bem, o que se faz diante disso, né? É o CAPS, mas o CAPS não tem, muitas vezes, capacidade de atender esse profissional, né? Seria a gestão da escola que ele trabalha, mas, bem, o que a gestão vai fazer diante daquilo? Afinal, muitas vezes precisa de um atendimento especializado, né? De um psicólogo, de um psiquiatra, de um atendimento interdisciplinar. Então, de fato, é um dilema gigantesco. Seria o plano de saúde? Um plano de saúde, isso. Muitas vezes não atende. Isso, exato. Mas não atende esse tipo de demanda que eu quero dizer. Sim, isso. Porque os planos de saúde dos professores pode ter um psicólogo, mas a dificuldade é muito grande. Sim. Eu diria que uma indicação, um encaminhamento importante seria, primeiro, o Centro de Valorização da Vida. Ele atende aí casos mais graves, que aí pode envolver atentado contra a própria vida, um caso de sofrimento psíquico mais intenso, que é o número 188, acho que é um bom encaminhamento. E também, já que estamos falando com professores, professoras, profissionais do campo da educação, indicaria também a SaferNet, que é uma ONG, né, que acolhe casos de violação de direitos humanos dentro da internet. Então, casos de stalking, casos de adultização, casos de cyberbullying, me parece também que é uma saída possível dentro da sala de aula, casos que possam acontecer, enfim. E acho que seria isso. Bem, Caio, o nosso tempo está terminando, né? E eu quero agradecer a você pela participação valiosíssima, entendeu? Por tudo que você falou aqui, pelas orientações que trouxe, pelos esclarecimentos, pela colaboração, porque o nosso projeto é um projeto dentro de 2 universidades públicas e você veio aqui com boa vontade nos atender, né? Pelo profissional competente e responsável que você é, e dizer a você que volte sempre. Voltarei. Entendeu? Que eu, em nome da professora Roberta Abreu, de toda a equipe de trabalho, a professora Roberta Abreu, o nosso João Melo, em nome de Edson Carlos, né? Nossos auxiliares, nossos ajudantes aqui, eu agradeço a você pela participação. Em nome de Lázaro também, o nosso comunicólogo, entrevistador, e dizer a você que nós estamos aqui. Muito obrigado. Faça suas considerações finais para nós. Muito obrigado também pela oportunidade, sempre muito importante, né? Caros para mim, assim, esses espaços de difusão do conhecimento, em que eu posso falar um pouco sobre minha prática, falar um pouco sobre o que eu entendo, de fato, fazer uma espécie de contrapartida mesmo, né? Daquilo que eu venho pesquisando, daquilo que eu aprendi para a sociedade, num espaço como esse. Então, muito obrigado pela oportunidade também e voltarei sempre que convidado. Tá bom, Caio. Então, muito obrigado, viu, pela sua participação. E nós, então, nos despedimos nesse episódio. E gostaria de convidar vocês a nos seguirem no nosso perfil do Instagram, não é? Edcast Faced UFBA. E também se inscrevam no nosso canal do YouTube. Curtam, divulguem, compartilhem. Um abraço para todos.